Olá pessoal, bem-vindo a esta série de tutoriais comemorativa do lançamento do DVD Explorando Partículas em 3D de Max. Já está disponível à venda na nossa loja virtual. E, além disso, eu quero lembrar para as pessoas que não têm ainda experiência com o 3D Studio Max, não fique de fora. Nós temos também o DVD 3D Studio Max 2009 Essencial, que ensina o básico do programa, para depois você entrar aí nas partículas. É um programa fantástico, ninguém deve ficar de fora. Mas então vamos falar aqui do nosso tutorial em si. Nós temos essa cena inusitada, contendo os barris que vão caindo na superfície da água. Ao sofrer o impacto, eles afundam e retornam boiando, acompanhando o movimento ondulatório da água. E tem também a geração dos sistemas de partículas auxiliares. Eu vou dar pausa aqui e vou pressionar 6 para abrir o Particle Flow. Eu vou reduzir o número de barris apenas para 1, porque nós temos 5 aqui, para ficar não só apenas mais fácil da gente falar sobre o que está acontecendo aqui, como também para tirar um pouco da carga, né? Essa série ela é extremamente pesada em termos de processamento. Inclusive, eu não renderizei a cena, né? Se você está se perguntando por que não tem um vídeo renderizado isso aí, é porque cada quadro dessa animação demora, pelo menos no meu sistema aqui, 6 a 8 horas para renderizar. Para mim renderizar 200 quadros aqui, você multiplica 200 por 8 e você vai ver que não ia dar tempo de publicar o tutorial. Então, eu vou fechar aqui, a gente pode dar um zoom, podemos também rotacionar a câmera para a gente ver aqui exatamente o que está acontecendo. Então, a gente vê que uma partícula é formada e ao bater na água, você vê que ela retorna e continua boiando. E no momento que ela sofre impacto, ela vai gerar 2 sistemas de partículas. Um que vai gerar o espirro da água para cima, gerando aquelas gotas, e também as bolhas que vão se abrindo paralelamente à superfície. Você vê que as bolhas também acompanham a animação. Então tem muita coisa interessante aí, tem muita coisa em jogo. Nós temos aqui também, como você pode ver, deixa eu rotacionar isso aqui, 4 forças, né, ou space warps, controlando essa cena. A gente tem um drag, um wind, um gravity e um deflector, que é um rebatedor. Então, a partir de agora, nós vamos ver como fazer tudo isso aí. Vamos abrir uma nova cena. Então, como você pode notar, não há arquivo de download para essa cena. Nós vamos produzir tudo do zero dentro do 3D Max. Sendo assim, a primeira coisa a fazer, vamos criar então o barril que vai servir como partícula. Vamos aqui adicionar um pouquinho de modelagem ao nosso tutorial. Então eu vou pegar a vista lateral aqui e vou maximizá-la. Vou no painel de criação e vou aqui nos Shapes 2D. Vamos pegar a linha. Aqui não precisa se preocupar com medida. Nós vamos fazer o perfil do barril. Para depois aplicar o modificador Latte, que dá a revolução na malha. Para fazer a coisa mais interessante, tipo assim, para o barril ficar simétrico, nós vamos fazer somente a metade do perfil dele, depois nós vamos espelhar, tá? Isso é para vocês terem mais recursos aí. Então eu vou clicar aqui, gerando o primeiro ponto, eu vou pressionar Shift para fazer a linha reta, e vou fazer aqui aquela borda do barril. Pressiono Shift para descer aqui, clico uma vez e vou fazer aqui aquele aro que contorna o barril. Eu estou fazendo várias arestas porque eu vou aplicar o modificador Turbo Smooth. Puxo um pouquinho para baixo aqui e clico com o botão direito do mouse para sair. Se eu quiser otimizar a minha linha porque não ficou bom aqui, eu posso vir no painel de modificação, abrir o objeto da linha e clicar em Vertex. Eu vou puxar esses aqui para baixo. Eu vou corrigir esse aqui.
precisa de ter muita... Vamos diminuir um pouco isso aqui. Então, nós temos essa linha aí. Eu vou sair do modo subobjeto e agora eu vou espelhar essa linha através do comando mirror. Cliquei no mirror, vou fazer uma cópia e vou pegar o eixo Y. E aí é uma questão de jogar o offset aqui para baixo. Eu vou deixar um espacinho que eu vou soldar, tá? Vou fazer o attach, etc. E clico OK. Então, aqui a gente tem dois objetos, como você pode ver. A primeira coisa que eu vou fazer é, com essa linha selecionada, tanto faz a de cima ou de baixo, eu vou abrir os subobjetos aqui, e vou em Spline, e vou clicar em Attach. Isso vai anexar uma linha na outra. Agora ele tem um objeto unitário. Okay? O próximo passo agora é soldar esses dois vértices aqui. Então, eu vou pegar o subobjeto Vertex, que é o vértice, e vou desmarcar Attach, e vou pegar Weld, selecionar os dois aqui de uma vez, e clicar em Weld. Então, aqui, enquanto o threshold não tiver suficiente, ele não vai fazer a solda. A gente vai aumentando o threshold, ou então a gente desce um pouquinho para ficar perto. Seleciona os dois de novo, clica em Weld. Quando eu ver um ponto só, a linha está soldada aí naquele vértice. Então nós temos já o perfil para fazer o barril. Podemos voltar para as 4 vistas. Eu vou pegar a perspectiva e vou maximizar para a gente poder ver aqui a aplicação do modificador a nível do barril aqui. Então, vamos agora no painel aqui no Modifier List e eu vou pegar o modificador Lap. Agora é uma questão de abrir o modificador aqui e pegar o Axis, que é um subobjeto, e posicionar, tá? Até fechar você vê que tem um buraquinho que abre ali, né? Até fechar esse buraquinho. No mais, agora a gente tem isso aí. Eu vou aplicar um Turbo Smooth nele. Ou então de novo no painel de modificação. E lá embaixo eu acho meu Turbo Smooth. E me dá o arredondamento não só do contorno, como também aqui dos aros, né, do barril. Gerando esse objeto aí interessante. Então temos nosso barril aí. Nós podemos então sair. Eu vou diminuir a escala dele porque ele está muito grande em relação. Veja só o ponto de ancoragem dele. Está aqui no canto. Vamos aqui no painel de hierarquia. Eu vou Effect, Pivot Only e clicar em Center to Object. Align to Object. Então desmarcamos o Effect Pivot Only e agora podemos sim fazer a escala aqui. Diminuir bastante. Em relação ao plano aqui, tá certo? Aqui tá bom. Então, eu vou rodar para o lado aqui. Por hora nós vamos nos preocupar em criar a superfície aquosa e animação com seus modificadores. Então, eu vou voltar aqui no painel de criação e dessa feita eu vou em Standard Primitives, eu vou pegar um plano, vou clicar e arrastar aqui na vista de perspectiva e vou fazer um plano que tenha a medida de 80 por 80 com uma resolução de 40 por 40. Eu vou pressionar G para desligar o grid, não quero ter esse grid aqui na cena. E vou pressionar F4 para mostrar a minha malha. Então nós temos esses dois componentes aí.
E vamos começar então a animar essa água. Eu vou colocar uma cor aqui mais próxima da superfície aquosa. Vamos aplicar agora os modificadores necessários aqui. Então, vamos no painel de modificação e eu vou aplicar o modificador Wave. Está lá embaixo, a letra W. E agora vamos colocar em amplitude 1, para o tamanho do nosso plano aqui, 0,5, tá bom? Para a amplitude 2, 0,5 também. E para wavelength, eu vou colocar 20. Então você vê uma certa ondulação no plano. Se quiser um pouquinho mais de amplitude, vou botar 0,7. Só para aparecer mais um pouco. Você vê que já tem ondulação na superfície, entretanto, a gente não tem animação nenhuma. Tá? Essa forma estática é como se fosse uma telha de amianto, por exemplo. Então, para animar isso aí, a gente tem que fazer o seguinte: eu coloco a agulha no primeiro ponto do timeline, vou ligar Auto Key e vou marcar no keyframe. Vou levar a agulha para o final. Aliás, vamos colocar isso aqui em 200 keyframes, para dar um pouco mais de espaço aqui, para as coisas ocorrerem. Clico OK. Levo a agulha para o final agora, na frame 200. E aqui eu vou mudar o phase de 0 para 10. Então, isso anima, desmarcar aqui agora, anima a superfície aquosa. Se a gente quiser ver em tempo real aqui, então já está uma velocidade aí bastante compatível com uma superfície aquosa. Resta apenas agora a gente aplicar o modificador Noise para dar ali aquelas variações, né, que a superfície aquosa tem. Então volto aqui no meu modificador, vou na lista e pego um Noise. Então basta agora a gente fazer as configurações. Eu vou ligar aqui o fractal, vou colocar a escala em 60%. E as forças, né, o strength X, Y e Z, vamos colocar em 10. Você já vai vendo as alterações acontecendo aí. A gente não precisa de animar nada a não ser o phase. Ele já vem animado, como você pode ver. Então, soltando a animação em tempo real aqui, a gente passa a ter esse movimento aí, né? Já está bastante interessante. Já serve como nossa textura aquosa. Nós vamos passar agora para a produção do sistema de partículas, que é o que interessa, né? Então, dando pausa aqui na animação, eu vou agora voltar no painel de criação. Eu vou mudar de Standard Primitives para Particle Systems. Eu vou retornar aqui na vista de topo e vou criar um PF Source na vista de topo, mais ou menos deste tamanho aqui, em relação ao plano aquoso. Okay? Vou subi-lo aqui na vista lateral, porque ele está na mesma altura. Então eu clico no eixo Y e puxo ele mais ou menos aqui para cima. Agora, nós vamos ver aqui o que está acontecendo. Ele está jogando partículas na direção de cima para baixo, que é o default. Nós temos partículas sendo geradas aí de 0 a 30. Então, podemos abrir o PF Source, pressionando a tecla 6. E a primeira coisa a fazer é trocar aqui o ponto de start, vou deixar em 0, e o ponto final eu vou colocar em 70 por hora. E eu vou colocar apenas uma partícula, que vai ser um barril por hora. Então a gente vê que a gente tem uma partículazinha só sendo emitida ali. Antes de mais nada, o nosso tempo já está esgotando aqui, eu vou fechar o PF Source, eu vou clicar no barril, vou voltar no painel de modificação e eu vou dar um collapse aqui para a gente gerar
né, a gente não vai fazer mais modificações ali. Vou colocar um collapse all e da ES, porque aí a gente tem um editable mesh, a gente não tem mais plano e 3 modificadores adicionados. Isso tipo que enxuga, né, a quantidade de informação ali para a gente ter um processamento mais rápido. Então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente já assimila o barril como uma partícula e vamos começar a aplicar as forças, etc. Então, deixo um abraço a todos e pelo não para Vertex Produções.